Atenção! O programa que você vai assistir agora é 100% de responsabilidade de quem teve a ideia. Ele também é professor efetivo na UMG, coordenador... UENG. UENG? Ah, aqui que tá o UMG. Mas a pronúncia é UENG. Ah, tá. Então vamos começar de novo. E hoje o nosso quinto Papo com Água é com ele, Adelino Franklin. Então, Papo com Água, Adelino. Vou servir aqui, senhor. Ah, muito obrigado. Vamos brindar. Vamos, ainda mais nesse calor. Bebe água, gente. Muito boa essa água, né, Adelino? Uma delícia, André. Uma delícia. Gente, hoje eu tô recebendo aqui uma pessoa que faz, não que fez, mas que faz parte da minha história. Ele foi meu professor de História e de Filosofia no ano de 2008 e 2009. Faz tempo! Né? E hoje é professor efetivo na UENG, coordenador pedagógico, autor, palestrante e um homem que já deu 48 aulas por semana. Será que isso foi amor pela profissão, hein? Ou uma necessidade? Fique com nós aí que vamos ver. Professor Adelino, seja muito bem-vindo ao Papo com Água. Muito obrigado. Professor Adelino, eu já vou começar mandando a braba. Quando o senhor percebeu? Eu nasci para a educação. Isso aconteceu, André, foi um pouco que por acaso mesmo, né? A gente precisa trabalhar, precisa se sustentar, precisa desenvolver atividades mesmo. E eu sempre gostei de falar com as pessoas, eu gosto de público, gosto de ensinar, de transmitir conhecimento. E foi me inserindo na área da educação, ministrando disciplinas de história, filosofia, sim, nas escolas, que eu me identifiquei com a profissão. Eu vi ali que poderia contribuir com aquilo que eu adquiri ao longo da vida, com os meus estudos, né, e poderia, de certa maneira, contribuir com a sociedade. Certo. É um trabalho que eu, me realizo, né, gosto muito de ser professor. Professor, o senhor começou no seminário. Me conta uma coisa, o senhor já queria salvar almas ou queria salvar alunos? Quero lhe dar um livro. Aqui está, sabe ler? Sim, mas esse eu nunca li. Obrigado. Quer frequentar a escola? Eu gostaria. A experiência no seminário, André, ela foi muito válida, muito enriquecedora. Eu fiquei 3 anos lá e ela me propiciou essa formação humana, essa preocupação com valores. E eu, por lecionar a disciplina de filosofia também, eu acho que isso me proporciona toda essa experiência que eu adquiri, né, que eu posso ministrar aulas com exemplos, com uma preocupação que, às vezes, até com um certo diferencial, por ter tido essa experiência. Bacana. E o seminário te ensinou que você carrega até hoje dentro de sala de aula? O que ele te ensinou que você carrega até hoje dentro da sala de aula? É a preocupação mesmo com a formação humana, com bons valores, para o pensar sobre a vida, sobre a reflexão. Né? E, então, assim, toda essa convivência que eu tive lá e todos os ensinamentos que eu adquiri foram, assim, significativos, né, para ser quem eu sou hoje. Sensacional. Adelino, eu preciso perguntar isso. 48 aulas por semana. Professor, isso é docência ou você é o homem de ferro da educação? Eu sou o homem de ferro. O que leva alguém a aceitar essa carga? Amor ou necessidade? Falta de valorização? Eu acho que você deve lembrar da época que eu ministrava aulas para você, né? Que eu fui seu professor. Sim. E eu acho que foi justamente nessa época que eu tinha esse número de aulas. Sim. Eu devo ter comentado em alguma das aulas que você estava. E realmente foi o auge de aulas que eu ministrei. E eu vejo assim que não é algo saudável, não, né? É algo assim, claro,
quando você gosta, você desempenha com o melhor que você pode fazer, né? E você está contribuindo com a sociedade, mas pensando em termos de qualidade de vida pessoal, isso acaba sendo um pouco prejudicado. Então, assim, não é o ideal, apesar de haver essa necessidade para grande parte dos professores do Brasil mesmo. Eu tinha esse número de aulas na época, mas eu conheço hoje professores, né, que tem 50, 60, né, ou às vezes até mais aulas por semana, mas isso deve-se também, André, à questão da valorização da docência também, né, que muitas vezes o professor precisa adquirir muitas aulas para ter um salário digno, né, e aí sobra pouco tempo para a preparação das aulas, né, para desenvolvimento de projetos, para o estudo mesmo, formação continuada, né? Então, é a realidade de muitos professores do Brasil que trabalham em 2, 3 escolas. Diga, o senhor aguenta isso todos os dias do ano? E os recreios também, seu Madruga. Hoje, olhando aquele Adelino, o que o senhor falaria para ele? Eu falaria que, então, na verdade, eu parabenizaria ele pela coragem de enfrentar todos esses desafios, né, e de ter feito tudo dentro das possibilidades, né, das circunstâncias que lhe era apresentado. Ele sempre foi dedicado, né, naquilo que faz. Então, eu parabenizaria por toda essa dedicação, esse esforço. Incrível, incrível. Agora eu fiquei curioso aqui, Adelino. Se o senhor tivesse desistido na primeira negativa, para quem que eu estaria dando entrevista hoje? Vai, sensacional. Agora, sacrifício real, né, doutorado e BlaBlaCar, Adelino, sair 4h50 da madrugada e voltar às 21h30. O que sustenta alguém que acorda às 4h50 da manhã para estudar? E agora o comercial. André, nós não temos esse privilégio que pessoas de outras cidades que têm de ter um programa de doutorado na cidade. A gente não tem doutorado aqui em Passos, né? E mestrado, a gente tem um programa de mestrado, que é da UENG, mas que também, não me recordo se foi 2015 que começou o primeiro ano do mestrado. E muitas vezes, muitas pessoas têm que sair da cidade para poder continuar os estudos. Eu penso que muitos professores, eles têm esse desejo de dar continuidade aos estudos, muitos professores que abraçam mesmo a causa, mas que tem essa questão do deslocamento e conciliando com o tempo de trabalho. Então, o mestrado mesmo eu fui cursar em Ribeirão Preto, o doutorado eu fui fazer em São Carlos, da UFSCar, e deve ser sobre isso que você deve estar comentando aí, né? Que realmente eu tinha que acordar 4 horas da manhã, né, para no máximo 4h50 sair de Passos, chegar lá, participar das aulas de manhã, à tarde, e voltar, chegar aqui 9h30 da noite, mais ou menos, e trabalhar no outro dia. E assim, com aquela bateria de aulas por semana também, né? Não aquele número, né, que conversamos, mas também muitas aulas. Então, você cursar mestrado e doutorado hoje exige um sacrifício, uma abdicação, uma renúncia de outros momentos da vida, né, por esse período que você cursa aqui. Mestrado, média de 2 anos, doutorado, uma média de 4 anos. Então, realmente, a pessoa faz essa escolha e sacrifica algo, né, para atingir essa titulação. Tipo aquela coisa... Você pensa assim também, tipo, Deus ajuda quem cedo madruga, aquele velho ditado. Não se aplica a todos os casos, né? Ai, ainda mais essa. Além de ter que acordar, ter que fazer café. Adelino, é o seguinte, valeu a pena cada viagem? Sim, claro, valeu a pena, e até porque na época, você brincou aí do BlaBlaCar, né? É um aplicativo, para quem não sabe, é um aplicativo de caronas, carona solidária mesmo, e claro, né, as pessoas às vezes contribuem para o combustível, né, cada um dá uma quantia ali,
E isso favorece todo mundo, aquela pessoa que está pedindo a carona e aquela pessoa que está oferecendo a carona. Sim. Então, nessas idas para mestrado, para doutorado, eu fiz muito uso desse aplicativo, claro, com os devidos cuidados, né? Mas ajudou muito, é a tecnologia nos ajudando numa situação em que a gente precisa mesmo, fazendo bom uso dela. BlaBlaCar. Baixe agora. Adelino, eu vi que você trouxe uma coisinha aí, um livro. Olha aqui, gente. Por favor, André. Aprender em tempos de inteligência artificial. Olha que tema, olha que eu vou mostrar aqui nessa câmera de cá. Adelino. Me conta um pouco sobre esse livro, o que te levou a escrever, eu quero saber de tudo. Causa, motivo, razão ou circunstância? Tudo mesmo, todos os detalhes. André, uma das atividades que nós temos enquanto professor universitário, e não só professores universitários, né, mas outros professores, é a questão da autoria. Né? Então, você publicar os seus textos, seja por artigos, seja por capítulos de livros, ou até mesmo livros. Né? O meu primeiro livro publicado foi em 2017. E no decorrer desses anos, eu fui publicando outras obras, às vezes como organizador de livros também, né, convidando outros autores para uma obra coletiva. Mas este aqui surgiu de uma inquietação que eu tive nos últimos tempos, devido ao advento, à popularização, à disponibilização para o público da inteligência artificial. Não é algo novo, né, mas desde novembro de 2022 foi disponibilizado ao público, né? Sim. Começou ali com o ChatGPT, mas tem vários outros aplicativos hoje que as pessoas usam. Sim. Né? E isso interfere de alguma maneira na educação. Então foi mediante essa inquietação que eu passei a pesquisar, a estudar e às vezes até ser convidado para palestras, né? Ministrei algumas palestras sobre a temática e foi daí que eu pensei em publicar essa obra, né, a partir de todos esses estudos e pesquisas. E nasceu essa obra, foi publicada o ano passado, realizei o lançamento lá no Instituto Motirô. Olha, sei que você sim. já os entrevistou, né, os fundadores. Uhum. E essa obra é voltada para o público da área da educação mesmo, a todos que se interessam sobre essa temática de inteligência artificial na educação. Muito incrível. E falando em livro, primeiro eu queria dizer, ali no Motirô a gente se sente bem à vontade, né? Bem à vontade. Eu sou um parceiro do Instituto Motirô. Mandar um beijo para Betânia. Aí aconteceu o maior estardalhaço. O Márcio, né? Como é assim? Papo com água. Com água. Eu sei que vão estar assistindo a gente aí. Adelino, falando em livro, eu queria te presentear que eu também escrevi um livro em 2012. Legal, André. Meu primeiro livro, infelizmente não foi um sucesso de venda, mas eu tinha 19 anos, né? Interessante, eu não sabia, André. Parabéns, viu? Obrigado. Ser grande é ser pequeno. Ser grande é ser pequeno. Olha que legal, André. Mas parabéns esse mesmo. Esse é o meu primeiro filho, né? E é um orgulho, assim, por te conhecer, por ter sido seu professor, né? Saber que você publicou um livro, né? E não se preocupa com essa questão de vendas, não, de comercialização. Eu acho que esse não é o objetivo. O objetivo é a gente deixar a nossa marca, deixar a nossa contribuição. E realizar sonhos. Realizar sonhos. Sonho, temos que viver o nosso sonho. Agora, Adelino, tem um episódio que aconteceu lá na época que a gente estudava, não sei se o senhor lembra, que eu fiquei, assim, pensativo. Eu falei, olha, um dia se eu encontrar o Adelino, eu vou perguntar se realmente foi isso que eu estava pensando ou não. Aí eu vou começar com a história. Vou contar na minha versão, viu, gente? Pela minha visão. É o seguinte, o ano era 2009, que o professor Adelino passou um trabalho
pra gente fazer em casa, que dizia o seguinte: a filosofia é a tal, como tal, o mundo fica tão igual. Ou não, corrigiu. É uma provocação essa. A filosofia é a ciência com a qual, ou sem a qual o mundo fica tal e qual? Exatamente, era isso mesmo. Aí o que aconteceu? E isso vai dar até gancho pelo que nós estamos conversando aí sobre a inteligência artificial. Naquela época o recurso era um pouco menor, mas tinha. Aí tinha o Google. Aí o que eu fiz? Gente, olha o que eu fiz. Entrei no Google e joguei essa pergunta no Google. Aí apareceu um site lá onde pessoas respondiam essa pergunta. Aí eu peguei e anotei essa pergunta no caderno e fui entregar pro Adelino. Não, você é burro, cara, que loucura. Mas aí, gente, o professor, quando foi corrigir, ao invés dele, infelizmente, só falar assim: André, ó, eu sei que você pegou da internet, vai tomar um 0. Não foi isso que aconteceu. Ele simplesmente falou assim no dia de entregar o trabalho: ó, André, gostei muito da sua. E beleza. E ficou por isso mesmo, me deu a nota e tal. E quando veio pegar a prova, um pouco mais pra frente, e o senhor colocou essa pergunta como uma pergunta extra na prova. E eu não soube responder, gente, porque realmente eu peguei na internet. E eu lembro que no bimestre seguinte, o senhor estava conversando com uma aluna, aí o senhor disse assim, ó, não adianta pegar da internet que eu vou saber. Aí, Adelino, eu tô aqui para te perguntar, foi apenas uma coincidência ou o senhor percebeu mesmo que eu tinha pegado da internet aquela resposta? Olha que lembrança interessante, André, porque a preocupação da época dos professores, a minha era também, era quanto ao plágio mediante as respostas do Google, né, geradas pelo Google, que é um buscador. O Google, né, é um site, é um buscador. E a preocupação com a aprendizagem dos estudantes. Hoje a preocupação nem é tanto com o Google, mas sim com os aplicativos de inteligência artificial, em que o aluno digita ali um prompt, né, um comando, e gera a resposta, ele passa para o professor como se ele fosse o autor, como se ele tivesse desenvolvido. Veja que mudou um pouco as formas de busca, né, mas a preocupação é praticamente a mesma, né? Então, mais do que nunca, eu acredito que deve-se trabalhar na escola, na universidade, essa consciência ética, a consciência para o quê? Para a autoria, para a pessoa desenvolver o seu texto, a sua pesquisa. E veja que você aprendeu uma lição amarga lá naquele momento, né? Mas foi um aprendizado e você lembra até hoje. Você lembra até hoje. Então confirma, foi isso mesmo que aconteceu. Sim. Então, Game over! Então eu acredito que o caminho é esse mesmo, André, é trabalhar, né, toda essa conscientização. A ética, mais que nunca, ela tem que ser incluída nas aulas, né, tem que ser incluída como uma discussão. Permita-me um momentinho. Eu voltarei em um minuto com mais informações. Agora é a hora da nossa gincana, verdade ou mito. O desafio funciona assim. O nosso convidado, Adelino, recebe 2 plaquinhas, uma com o sinal verde de verdadeiro e outra com um X vermelho de mito. A cada afirmação sobre a inteligência artificial, especialmente do ambiente escolar, ele precisa decidir: é verdade ou mito? Será que a inteligência artificial ajuda mesmo no aprendizado? Pode substituir o professor? Ou tudo isso é exagero? Adelino vai mostrar o que sabe nesse desafio rápido. Vamos conferir? A inteligência artificial é uma ameaça? Vou levantar as duas. Porque tem parte verdade, parte mito. Por quê? Ela pode sim contribuir muito para a sociedade, a inteligência artificial. Por exemplo, na área da saúde, há um desenvolvimento muito mais acelerado
de medicamentos, né, a busca de cura, a busca de desenvolvimentos tecnológicos para assistência em hospitais. Então, e em outras áreas, eu citei aqui a saúde, mas essa é uma área. Então, ela pode contribuir sim. Mas se não for bem implementada, se não houver, assim, toda uma responsabilização sobre ela, toda uma regulamentação, eu acho que falta é regulamentar, né, pode sim ser uma ameaça para o mundo do trabalho, uma ameaça para a privacidade dos dados. Esses são só alguns exemplos. Quando um aluno usa IA para fazer um trabalho, ele está terceirizando o cérebro? Muito interessante, hein? Então, isso é verdadeiro. Por quê? A questão do pensar hoje, principalmente eu estou falando do pensar de nível superior, né? Essa reflexão, essa abstração necessária, uma assimilação. Estou falando de um aprendizado que se refere assim, às conexões neurais mesmo, que gera algo que vai permanecer na mente da pessoa. Estou falando disso, de aprendizado mesmo, de acordo com a neurociência, né? A inteligência artificial pode prejudicar esse desenvolvimento da pessoa, tá? Porque gera uma acomodação da mente, uma acomodação do cérebro, né, das atividades cerebrais. Então, é muito importante que a pessoa ela não utilize a inteligência artificial só para respostas prontas, de maneira acrítica, né? E isso não pode acontecer. Agora, a inteligência artificial pode ser utilizada, sim, para conhecimentos, assim, um pensamento de nível inferior. Por exemplo, uma parte técnica, a pessoa quer fazer um slide ali, né? E ela não domina muito essa parte técnica, né? Eu não vejo prejuízos nessa parte, né? Se ela precisa acelerar essa parte técnica que pode ser, de certa maneira, automatizada sem prejuízo, eu acho que é válido, né? Mas ela não pode tirar a nossa criatividade, o senso crítico, o pensar de nível inferior, que eu expliquei aqui. O professor que ignora IA está ficando para trás? Vou levantar os dois, tem ressalvas, né? Eu acredito que sim, é importante o professor estar atento, né, estar antenado a todas essas transformações que têm ocorrido nos últimos anos, né, devido à popularização da IA, à divulgação, disponibilização da IA, porque isso vai interferir na educação, né? Mas também nós temos professores fantásticos, professores que desenvolvem um excelente trabalho, né? Eu acredito que eles continuarão sendo indispensáveis, né, mesmo que não se apropriem nos próximos anos, né, devidamente do uso da IA, mas que desenvolvem essas aulas da melhor maneira, assim, pensando no melhor para o aluno, na didática, na metodologia, né? Mas sim, o professor que se apropria da IA para a educação, ele tende sim a caminhar junto com essas transformações e também desenvolver aulas muito, muito interessantes para os alunos. Existe ética na inteligência artificial? Bom, verdadeiro. Por quê? Na verdade, eu acho que a gente tem que pensar melhor sobre essa pergunta, né? Porque deve existir ética. Se aqueles programadores, aquelas pessoas que trabalham com o treinamento de dados, a aprendizagem de máquinas, se eles não estão inserindo aspectos éticos, travas ali, se eles não estão se preocupando em combater o preconceito nos dados, em combater qualquer tipo de discriminação, viés cultural, qualquer tendência que possa prejudicar a formação das pessoas, eles não estão agindo eticamente. Então, assim, a questão deve haver ética, né? Se não está acontecendo, né, a gente precisa repensar como que essas big techs, né, como que esses dados estão sendo treinados. Precisa haver transparência dos dados, precisa haver explicabilidade para que todos façam bom uso dessas inteligências artificiais. Claro, com muita responsabilidade.
IA, gente, entenda o seguinte, tem a entrada, tem a saída dos dados. Quem utiliza IA é responsável pela saída. O que você vai consumir, o que você vai propagar, você é responsável pela saída. Ou seja, esse texto que é gerado, esse vídeo que é gerado, essa imagem que é criada, você é responsável. Playlist do convidado. André, eu sou bem eclético, sabe, quanto a gêneros musicais, mas eu gosto de MPB, gosto de às vezes, um rock nacional, sabe? Essas são mais as minhas preferências, né? Tem algum Capital Inicial, As falhas, os erros, Engenheiros do Havaí. Escute, garoto, o vento canta uma canção. Então, pessoal, esse foi o nosso Papo com Água, com Adelino Franklin. Adelino, muito obrigado mesmo. Obrigado pelo convite, viu, André? Fiquei muito feliz. E ainda mais ter visto você novamente. Eu aqui. Então, Papo com Água, Adelino, muito obrigado. Brinde. Adelino, pede para o pessoal deixar um like no vídeo, se inscrever no canal, comentar. Por favor. Pessoal, quero aqui mais uma vez agradecer o André por esse convite, né? Foi um prazer estar conversando com ele e quero pedir para vocês um apoio. Curtam as postagens do André sobre os vídeos que ele está publicando, entrevistando pessoas assim fantásticas mesmo. E compartilhem o canal dele, sigam, né? Façam inscrição no canal do YouTube, sigam o André nas redes sociais, no Instagram. E pessoal, sigam o Adelino no Instagram, que é @Adelino Franklin. Tá certo, gente. Então, um beijo doido e mais uma vez, muito obrigado, Adelino. Bom demais te ver. Tem saudade.